Então vamos continuar a leitura da nossa Constituição Federal. E aí, aqui é o Rei Li, e hoje a gente vai falar sobre o Poder Legislativo. Vamos ler o artigo 44, artigo 45, artigo 46 e o 47, que falam sobre o Congresso Nacional. Então vamos lá. Artigo 44 diz o seguinte: o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então aqui a gente tem o nosso poder legislativo bicameral, né? Bicameral porque temos duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Então aqui é importante a gente não confundir legislatura com sessão legislativa. Legislatura é o período de 4 anos que corresponde ao mandato do deputado federal. Então isso é uma legislatura. A gente vai ver mais à frente que o senador tem um mandato de 2 legislaturas, justamente por isso, porque ele vai ter um mandato que corresponde a 2 períodos de um deputado federal, 8 anos. Aqui, no deputado federal, uma legislatura tem 4 anos. Botei aqui a observação, né? Legislatura é igual a 4 sessões legislativas ordinárias. Então, cada ano vai ter uma sessão legislativa ordinária. Então, a gente tem a sessão legislativa que é composta por 2 períodos legislativos. O primeiro período legislativo tem o recesso e o segundo período legislativo. O importante é a gente lembrar que uma legislatura possui 4 sessões legislativas ordinárias. Então, a gente tem as sessões legislativas ordinárias e as sessões legislativas extraordinárias. As ordinárias são aquelas que acontecem todos os anos e têm os seus períodos pré-definidos. As extraordinárias podem acontecer ou não devido à necessidade do Congresso Nacional. Então, se uma legislatura possui 4 sessões legislativas ordinárias, dentro dessas sessões legislativas ordinárias, ou seja, dentro de um ano, uma sessão legislativa ordinária, um ano, a gente tem 2 períodos legislativos. O primeiro período legislativo vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, e o segundo período legislativo, depois do recesso, vai de 1º de agosto a 22 de dezembro. Aí vem outro recesso, que é o recesso de final de ano. Então, lembrando, cada legislatura possui 4 anos, uma legislatura possui 4 sessões legislativas ordinárias e cada sessão legislativa ordinária possui 2 períodos legislativos ordinários. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Então aqui a gente tem como é composta a Câmara dos Deputados, né? A Câmara dos Deputados, representantes do povo, do povo. É aquela construção lá em Brasília que é côncava, que ela é apontada para cima, que parece um prato aberto acima. O significado dessa construção é justamente esse, que a Câmara dos Deputados estaria aberta a novas ideias, abertas ao povo, enquanto o Senado Federal ele estaria mais fechado, como ele representa os estados, ele representa o Distrito Federal, ele não representa o povo e tem legislatura de 8 anos, ele tem as ideias um pouco mais fechadas, ele é um pouco mais conservador, seria, né, a ideia, teoricamente, um pouco mais conservador do que a Câmara dos Deputados, que é mais aberta a novas ideias, abertas à renovação. Então essa é a ideia da construção lá de Brasília, aquela construção lá do Congresso Nacional. Mas então a gente vê aqui que a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional. Então o sistema proporcional é aquele que cada voto corresponde a uma proporcionalidade naquele quórum, daquele quociente eleitoral. Então no sistema proporcional, um voto não corresponde necessariamente ao que o deputado vai ser eleito ou não. Se no sistema majoritário contam-se os votos de quem tiver mais votos vai ser eleito, no sistema proporcional não. No sistema proporcional a gente tem o quociente eleitoral, que é uma conta feita a que vai se chegar a quantas cadeiras cada partido vai ter naquela eleição. Então a Câmara dos Deputados usa o sistema proporcional e não o sistema majoritário. Em cada estado, território e Distrito Federal. Territórios a gente não tem, né? Mas se tiver, está previsto na Constituição. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo seus ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, aqui a gente tem algumas informações relevantes. É que
essa quantidade de deputados é fixada por lei complementar, proporcional à população, ano anterior às eleições, e o mínimo e máximo de deputados federais é 8, o mínimo são 8 deputados federais e o máximo são 70 deputados federais. A lei complementar que prevê isso aqui é a Lei Complementar 78, de 93, e ela prevê que são 513, temos 513 deputados federais. O estado mais populoso tem 70 deputados, como prevê a Constituição, né? E o estado mais populoso é o estado de São Paulo, com cerca de 42 milhões de habitantes. E o estado menos populoso tem 8 deputados federais. A gente tem vários estados com 8. Eles não, o menos populoso é Roraima. Roraima é o menos populoso de todos. Mas todos esses aqui, Roraima, Amapá, Acre, Tocantins, Rondônia, Sergipe, Mato Grosso e Distrito Federal, tem só 8 deputados federais. Eles não têm todos a mesma população, não têm todos o mínimo, mas de acordo com a distribuição dos 513, como São Paulo tem muito mais, ele acaba puxando essa proporção para cima. Então ficam muitos estados aqui com só 8 deputados federais. E só lembrar aqui uma curiosidade, que a legislatura de 2023 a 2027 será a 10ª legislatura da 6ª República Brasileira e a 57ª legislatura total do Brasil. Interessante, né? Parágrafo 2º. Cada território elegerá 4 deputados. Então, quando nós tivermos territórios, se nós tivermos algum dia, nós não temos mais, né? O território vai ter 4 deputados. Ele não entra nessa conta aqui de mínimo 8, máximo 70. Então, isso pode ser uma pegadinha de prova. A prova pode dizer que um território pode ser o mínimo dos deputados federais, 8 deputados. Não. Cada território só pode ter 4 deputados. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Lembra que eu falei lá em cima? O Senado Federal é representante do Estado, representante do Distrito Federal. Ele não é representante do povo, não. Ele representa os interesses do Estado a que ele foi eleito e o Distrito Federal. Por isso que ele é aquela casa legislativa que é mais fechada aos interesses do Estado. Parágrafo 1º. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, com mandato de 8 anos. Então aqui a gente não tem mínimo e máximo, a gente tem um número fixo de senadores, que são 3. 3 senadores por Estado, 3 senadores por Distrito Federal. Mandato de 8 anos, são 2 legislaturas. Parágrafo 2º. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3. Então, em uma legislatura, para a eleição de uma legislatura, a gente vai eleger um senador. Na eleição da próxima legislatura, a gente vai eleger 2 senadores, e vai alternando 1 e 2, 1 e 2. Parágrafo 3º. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Então, os suplentes do senador. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Aqui é a regra geral de como as deliberações na Casa Legislativa são tomadas, sejam essas deliberações na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Então a regra é maioria de votos, maioria simples, presente a maioria absoluta. Então, mais da metade de todos os seus membros. Essa é a maioria absoluta. Maioria de votos, maioria simples, é mais da metade dos presentes. Então, maioria de votos, tendo que estar presente a maioria absoluta, ou seja, mais da metade dos seus membros. E a gente parte para o artigo 48. Deixo você com o vídeo aqui do lado, em que a gente continua lendo a nossa Constituição Federal a partir do artigo 48, das atribuições do Congresso Nacional. Te vejo lá, hein?